Estou de volta às mídias sociais da TNT Sports para falar sobre a classificação do Atlético Mineiro para as quartas de final da Copa do Brasil. Eliminou o Flamengo com uma vitória nos pênaltis depois de perder por 1-0 nos 90 minutos. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, comentar, porque é o que a gente vai falar aqui, com o foco no grande herói, mais uma vez, do goleiro Everson. O Atlético Mineiro venceu o Flamengo no Maracanã por 1-0, no jogo na quinta-feira passada. Na quarta seguinte, ontem, o Atlético Mineiro recebeu o Flamengo, perdeu por 1-0 com um gol do Everton Cebolinha no primeiro tempo, mas nos pênaltis acabou vencendo o Flamengo por 4-3 e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético meio que leva melhor sobre o Flamengo nessa eliminatória, depois de, na temporada passada, ter sido superado pelo Clube Carioca na decisão do torneio. Uma festa muito grande na Arena MRV e uma festa, acho que tem como grande personagem o goleiro Everson. Goleiro que no Maracanã fez pelo menos duas boas defesas, uma delas no segundo tempo, uma defesaça salvando o que poderia ser o gol de empate do Samuel Lino. Ontem, na Arena MRV, nas vezes em que precisou trabalhar, foi bem. E nos pênaltis, mais uma vez, foi o grande herói. Pegou o pênalti do Samuel Lino, cobrado mal, naquela meia altura ali, boa para o goleiro. O Everson caiu no seu lado direito para fazer a defesa. Depois viu o Alacian chutar o quinto pênalti do Flamengo por cima do travessão. E depois o Everson, a exemplo do que tinha já acontecido recentemente contra o Bucaramanga, o Everson pegou a responsabilidade de bater o quinto pênalti, bateu rasteiro, uma pancada no lado direito do Rossi. O Rossi até acertou o canto, mas não conseguiu chegar. E o Atlético Mineiro venceu a disputa por 4-3. O Everson saiu dando tchauzinho para a torcida do Flamengo e iniciou uma festa muito grande na Arena MRV. O Everson, que há muito tempo, e desde que chegou ao Galo, é um goleiro muito consistente, é um goleiro muito constante nas suas atuações e nas suas boas atuações. O Everson sempre jogando bem. Muito difícil a gente ter visto nesse tempo todo, desde que o Everson trocou o Santos pelo Atlético Mineiro. É difícil a gente dizer que o Everson teve irregularidade, instabilidade, sempre agarrando muito bem. Foi goleiro lá naquele ano fantástico do Galo em 2021. E de lá para cá, que o Galo tem muitos altos e baixos, o Everson não tem esses altos e baixos. O Everson sempre é muito seguro na sua função de goleiro, sempre sendo muito importante em defesas, em passar segurança para o Galo, aparecendo e brilhando em disputas de pênalti. Tem aquela disputa que ele defendeu muito bem contra o Boca na Libertadores, se eu não me engano, em 2022. Então, é um dos destaques do goleiro do Atlético Mineiro. Na temporada atual, acho que depois do Hulk, é o melhor jogador do Galo, sem nenhum pensamento, e muito decisivo. Um goleiro que sempre aparece nos momentos decisivos, nos momentos importantes. Então, sem dúvida, nos últimos 5 anos, qualquer lista que você faz de 4, 5 melhores goleiros do Brasil tem que ter o Everson, e que por vezes me parece ter menos reconhecimento do que merecia. No fim, essa classe e tinha acontecido exatamente esse roteiro na classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, quando o Atlético ganhou do Bucaramanga na Colômbia, fora de casa, por 1-0. No jogo da volta na Arena MRV, o Atlético perdeu por 1-0 e na disputa de pênalti, mesmo roteiro, o Everson salvando, defendendo o pênalti, e o Everson salvando, fazendo o gol da classificação, o gol da vaga. Então, é um goleiro muito constante, é um goleiro que, por vezes, acho que não tem o reconhecimento que merecia. E para o Atlético Mineiro, essa classificação ela tem um cenário muito importante de uma virada de chave, né?
A exemplo do que tinha sido a classificação da Sul-Americana, e que era num momento complicado, que tinham tido aqueles problemas financeiros, aquela questão do Atlético, de parte dos jogadores reclamarem, fazerem notificações ao Atlético por não estarem recebendo, aí depois teve o Lianco mandando uma indireta, o Scarpa respondendo e tudo. Então foi uma situação ali, uma semana muito dura, e que a classificação contra o Bucaramanga, mesmo perdendo o jogo em casa e ganhando nos pênaltis, deu uma aliviada. Essa classificação e essa sequência de 3 jogos contra o Flamengo, acho que dá uma sensação de virada de chave para o Atlético na temporada. Muito difícil a gente projetar o Atlético sendo campeão brasileiro, já tem uma diferença grande para a galera da frente, para Flamengo, para Cruzeiro e para Palmeiras, mas uma virada de chave boa aí para as Copas. Não pode fazer igual fez no ano passado, em que focou tudo na Copa do Brasil e na Libertadores, foi vice nas duas, e aí ficou faltando no Campeonato Brasileiro. O Atlético correu o risco até a última rodada de ser rebaixado para a segunda divisão, mas é um cenário de um Atlético muito mais forte, um Atlético muito mais consistente defensivamente, e aí se destaca a ótima fase do Lianco, o bom momento defensivo do Saravia, um Atlético que no meio-campo, uma pegada, uma competitividade muito grande, com o Alan Franco jogando muito bem, com o Igor Gomes, quando entra, dando um ritmo, uma competitividade boa para o time do Atlético, e principalmente com o Scarpa jogando bem, seja no meio, seja na lateral esquerda. Ontem, contra o Flamengo, quando ele passou para a lateral esquerda, o Atlético cresceu demais no jogo, no lugar de um Arana que ainda está sem ritmo, e principalmente na frente, com uma ótima fase do Coelho, e o Hulk ainda sendo muito importante para o time, mesmo estando muito desgastado fisicamente. Tudo isso com a chegada, com a subida de produção do próprio Cuca, né? O Cuca estava sendo muito questionado por não achar soluções no time, por não conseguir trazer competitividade no time, e foi exatamente o que ele fez nessa série de 3 jogos contra o Flamengo, que no fim o Atlético perdeu 2 e ganhou 1, né? O Flamengo ganhou o jogo do Brasileiro e o jogo da Copa do Brasil na Arena MRV por 1-0, mas o Atlético sai com a sensação positiva demais dessa série de 3 duelos com o Flamengo, seja pelo fato de ter classificado. No fim, a classificação foi para o Atlético, o Flamengo está fora da Copa do Brasil, o Atlético continua, e seja pela sensação e pela condição de achar um time mais competitivo, um time que funcionou, passou a funcionar melhor. Então, o Atlético sai muito melhor, sai muito mais pronto como time dessa eliminatória, dessa série de 3 jogos com o Flamengo, em especial dessa eliminatória contra o Flamengo. O time do Atlético, o time titular, é muito qualificado, precisava achar esse nível competitivo, precisava achar esse equilíbrio defensivo e de um crescimento de produção ofensiva de alguns jogadores, e esse crescimento aconteceu. O Scarpa fez ótimos jogos contra o Flamengo, o Coelho fez ótimos jogos contra o Flamengo, o Rony tem uma entrega muito grande na hora ali de produção com a bola, acho que pode crescer, o Hulk continua num nível mesmo muito desgastado, e é sem dúvida um Atlético que vai encarar o restante da temporada de uma outra maneira, de uma maneira muito mais forte, de um time titular muito forte, de um elenco se fortalecendo, né? Chegada do Alexandre, chegada do Biel, dão opções ao Cuca, o Dudu, de fato agora, entre aspas, estreando, né? Porque teve aquela questão de estar suspenso, a questão lá das ofensas, ou do que consideraram ofensas a Leila e tudo mais. Então, você passa a ter ali 3 opções de fato no banco para encorpar esse elenco para a sequência da temporada, mas para mim está muito claro que essa sequência de 3 jogos com o Flamengo e a eliminação, conseguir eliminar o Flamengo, muda a chave do Atlético Mineiro na temporada. O que você pensa, o que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários, faz as outras coisas que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei. A qualquer momento a gente volta. Obrigado aí pela audiência, um abraço, tchau.